Então, o light steel frame geralmente ele é utilizado na parte externa da edificação, tá? Então a gente se baseia muito em questão de corpo de bombeiro, questão de resistência a fogo. Então hoje isso que baseia muito qual é a altura que nós vamos levantar de um prédio, né? Então a gente tem lá, por exemplo, dentro do steel sistemas que vão de 120 minutos a 180, 240 minutos de resistência a fogo. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil peça por peça para enxergar a conexão do todo. Aproveitar a oportunidade de já mandar um abraço pro Dô e pro Carlão, que não puderam comparecer. Nosso time aqui, eu e o D. Sempre, tudo bem? Vambora. E aquela perguntinha inicial de sempre, né? Bem rápida e básica. Tá querendo reformar? Tá pensando em reformar? Tá pensando em construir? Final de ano, né? Festas chegando, aí dá aquele tapa no palácio, né? Loucura. Dá aquele tapa, passar as festas aí tranquilo, casinha nova. Oió Construções de Reforma, uma empresa de muita seriedade, com um atendimento personalizado. Os contatos sempre aqui embaixo. Aproveitando, né? Já vai mexer, né? Você acha que automação é caro? Você acha que a automação é só comando de voz e a luz acender e apagar pelo celular? Só chamar a Alexa? Só chamar a Alexa? Só chamar a Alexa? Ele já falou, né? Tem muita coisa por trás. RU Automação, outra empresa aí que faz um trabalho muito especial. Uns projetos personalizados, né? Você vai ver que a automação não é só ligar e desligar a luz, né? Dependendo da sua necessidade, do perfil das pessoas que moram na casa. Isso tudo está englobado no projeto. Exato. Contatos aqui embaixo também. Vai ligar lá provavelmente falar com o Robson e vai fazer um projetinho aí bem especial para vocês. Queremos você aqui, viu, Quitério? Mais uma vez, hein? Mais um episódio. E pessoal, rapidinho, lembrando de vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho para ajudar a gente a entregar o conteúdo de qualidade. Beleza? Vamos embora para mais um episódio, Edu. É isso. E hoje mais um assunto que eu acho que é de extrema importância. Mais um convidado especial. No entanto que está vindo aqui pela segunda vez, né? De muito gabarito, muito conhecimento. Se tá voltando é porque muita autoridade naquilo que faz. Exato. Né? O Renan, engenheiro, vai falar aí pra gente muito sobre placa cimentícia, steel frame, construção a seco em geral, né? Exato. Se assim podemos dizer. Seja bem-vindo, Renan. Salve, rapaziada. Mais uma vez aí agradeço o espaço. Vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso mercado de construção a seco, né? Eita. Que é uma novidade, muita gente aí não sabe de onde onde vive. Estamos aí, tá? Será que aguenta? Será que é resistente? Uma construção a seco? Será que essa placa aguenta? Será que não é a história dos 3 porquinhos que vai o vento e voa, né? E aí cabe até uma observação, né, Dê? Que aí a gente contextualiza por Renan entender. É uma novidade igual pode conferir, né? É mais uma... Começou com um quadro novo aí, que todos os dias que vai gravar o quadro novo, o Dele começa com olá pessoal, bem-vindo ao quadro começando novo. Mais um quadro novo. Aí o produtor fica bravo. Pô, quadro novo, 3 anos com quadro novo, continua tendo quadro novo. Centésimo episódio é quadro novo. Mas podemos dizer isso sobre a construção a seco, né?
que é uma novidade que já está há muito tempo no mercado, mas continua sendo novidade porque as pessoas, né, não têm informação, não procuram empresas para se informar, para ter informação, enfim. Exatamente, né? E aí o canal, né, o Podcom é o que já é para isso, né? Porque a gente acaba, né, divulgando um pouco mais sobre o sistema e sobre as tecnologias, né? Então tá tudo perfeito. Vamos sair um pouco da época das pirâmides, né? Exatamente. Daquele meme do bloco sobre bloco, né? Ali, há 4.000 anos a gente faz a mesma coisa, né? A gente tem que inovar um pouco na forma de construção. Né? Mas é isso aí, pessoal. Então, me apresentando oficialmente, tá? Sou o Renan, tô no mercado aí de construção a seco, já tem mais ou menos uns 4 anos, né? A gente teve aquele primeiro episódio ali sobre a parte interna, sobre drywall, tirando alguns mitos, criamos algumas polêmicas também, né? Isso aí, ó. E aí agora a gente volta falando um pouquinho mais da parte externa, que é de fato a minha raiz aí, a minha especialidade, né? Eu acho que é onde tem bastante dúvida das pessoas, né? Sim. Porque eu acho que hoje a pessoa já tem um pouco... E a maior falta de conhecimento também, né? Já tem um pouquinho mais de conhecimento, eu acho, sobre a placa de drywall para ambiente interno. Assim, não tô falando que é o conhecimento correto, né? Mas já sabe o que é drywall, pelo menos, né? Sim. Hoje já tem um pouquinho mais de informação. Exato, né? Mas, não sei se informação ou se um pouquinho mais de contato, né? Mas falta, para chegar no nível de instalação correta, ainda... Né? Precisa melhorar um pouco, né? Tanto as pessoas leigas, né, que não conhecem tecnicamente sobre construção civil em si, quanto também o pessoal de alta influência, né? E aí eu digo dos arquitetos, engenheiros, construtoras, enfim, etc e tal. Mas a gente está numa crescente. Vamos. Tem um oceano azul aí pra gente explorar. Isso é bom. Vamos embora, Dudu. Vambora. E para começar, fala um pouquinho sobre placas cimentícias, o que são placas cimentícias, dá uma apanhada geral aí para quem não conhece. Aquele resumão básico. Vamos começar dos primórdios, do princípio lá. Bom, na verdade, hoje, dentro da construção civil, né, nós temos aí um sistema, né, na verdade, 2 sistemas de construção que nós chamamos de light steel frame e de wood frame, né? Então, light steel frame são estruturas de aço, né? Então, eles são um perfil galvanizado, um perfil que ele é dimensionado, ele é autoportante, então, ou seja, ele tem que ser um especialista, um calculista que acaba dimensionando aquilo para aplicar numa fachada, por exemplo, né? Então, o light steel frame, geralmente, ele é utilizado na parte externa da edificação, tá? E aí a gente pode construir desde casas até em prédios, fachadas e de grandes... Tem um limite ou não? Não tem um limite. Na verdade, nós se baseamos muito lá fora, né, em países europeus, mais avançados, eles têm uma legislação diferente também. Aqui a gente, hoje no Brasil, nós não temos ainda uma legislação que fala sobre grandes empenas, né, sobre uma ABNT, uma norma, né, sobre uma normativa, né, está ainda em andamento, tem algumas... Já saiu uma norma para pequenas casas, né, de até 2 pavimentos, mais ou menos, e aí a de grandes pavimentos, aí, de multipavimentos, ela está em confecção ainda, né, provavelmente aí nos próximos anos a gente tem alguma novidade. Então a gente se baseia muito em questão de corpo de bombeiro, questão de resistência a fogo. Então hoje isso que baseia muito qual é a altura que nós vamos levantar de um prédio, né? Então a gente tem lá, por exemplo, dentro do steel, sistemas que vão de 120 minutos a 180, 240 minutos de resistência a fogo. Isso aí vai de acordo com a legislação da cidade, etc. e tal, né? Então não tem um limite, tá? A gente tem aí, a gente consegue bastante coisa, bastante alta aí. Hoje dentro do sistema a gente consegue prédio até de 250 metros de altura, né? Tranquilamente. Um projetinho bem dimensionado, claro, né? Com um profissional, sim, né? Porque tem gente que acha que é só, né? Que nem bloco sobre bloco, vai construindo, não.
tá cheio de profissionais por aí que são aventureiros, né? Então, voltando, a gente Já tem... começou a polêmica, já a vamos- primeira vamos parar, polêmica. Vamos parar por aqui. E aí a gente tem o Light Steel Eu já Frame. tô comendo pente. Ó, calma. Calma, que tá só começando, pessoal. Deixa eu Já foi final. uma polêmica assim, mas vamos embora. Mas enfim, e aí tem o wood frame. O wood frame é a estrutura de madeira, De né? madeira, né? Só que aqui no Brasil ainda tá um pouco devagar, tá caminhando ainda. Apesar que agora, recentemente, saiu uma norma também de wood frame. Tem mais ou menos uns 2 meses, né, que saiu essa norma. Então tá ainda no forno, tá bem embrionário, mas é uma, até para questão de sustentabilidade, é uma coisa que vai avançar. No seu dia a dia você vendo assim, só desviando um pouco do assunto, mas é legal esse comparativo, não sei se você consegue enxergar, mas qual que é mais tendencioso daqui pra frente? Mais steel frame ou mais wood frame? Porque é difícil encontrar casa de madeira. Eu digo em São Paulo, Exato. talvez acho que no sul você encontra um pouco mais. Tem né? algumas empresas que trabalham, né, voltado com esse foco, né? Mas eu acredito que a tendência da madeira para os próximos anos, né, vai ser sobressair, né, com relação ao steel. Porque a madeira tem tem vários benefícios, né? Tem a parte de tempo térmica, Sim. e também tem a questão de projetos, aí uma coisa mais rústica, tem a estética também, né, de projetos de madeira. Então, não é só atender normas de desempenho, por exemplo, também tem a parte estética, que aí a madeira ela traz, Outras né? vantagens, né? Então, eu acredito que a madeira nos próximos anos vai sobressair um pouco sobre o steel. Mas o mercado também influencia nisso, né? O mercado financeiro e tudo mais, no sentido de assim, tem época que tá mais, como que eu posso dizer? Tá mais em alta ou tá mais em conta a madeira, o mercado tende vamos dizer assim, injetar mais grana e visualizar mais a madeira. Tem época que a madeira subiu, de repente, né, oscilações de mercado, tá mais em conta o aço, o ferro, ou você não vê essa diferença? Também, mas é que quando a gente fala em wood frame, a gente tem um processo diferenciado, não só na questão financeira, mas o processo, o tratamento que a madeira precisa, né, é diferenciado. Então, assim, não é qualquer tipo de madeira que pode ser aplicada, né? Então, que aí o pessoal já os mitos, né? Vai pegar fogo, vai pegar cupim. Não é só a visão da matéria-prima, tem outros fatores. Tem outros fatores. Então, assim, não é qualquer madeira que a gente pode aplicar numa construção a seco, né? Então, eu acho que isso ainda, como eu disse, é muito embrionário. Então, a gente não dá para ver qual que é a tendência, né? Em questão de, principalmente financeiro. Mas hoje o aço é muito mais comum do que a madeira. Então, a gente trabalha muito com projetos em steel, né? É isso. Então, a gente tem essa... Tá tendo bastante construção de steel frame aqui em São Paulo? Olha... Casa, assim. Eu já vi algumas em Alphaville, mas... Sim, eu vou falar assim de um modo global, né? Hoje o mercado de steel representa nem 1% para nós aqui no Brasil, né? Tá nesse número ainda? Nem 1%. A gente Se chegar a 1%... A gente conversou o quê? Faz 1 ano e meio? Tava... por aí. Por aí. E mesma coisa. Não evoluiu ainda. A gente está ainda, continua naquela mesma tendência, mas não aumentou. Então, não chega, se chegar a 1%, nós estamos felizes. Caraca! Então, se você pensar, contra 99%, né? Que é a construção convencional, né? Mas existem obras, sim. Existem construtoras de grande porte que já trabalham, que já especificam o produto. Pelo menos 1 ou 2 obras a gente tem rodando, né? De grande em pena, né? Assim, nas grandes capitais. E o mercado horizontal, que é o mercado de casas, também ele é mais... fácil de se encontrar, né? Por questões tem muitos condomínios, o pessoal acaba pegando lotes e fazendo casas em steel, que é muito mais rápido, né? Poupa tempo, tem a parte de qualidade, né? E aí é muito mais fácil a gente se encontrar, né? Então, interiores da vida aí, a gente encontra bastante casas em steel frame. Agora, prédios de grandes empenas tem um pouco de resistência cultural, mas a gente tá vencendo aí alguns fatores aí. Então... Tem até um assunto polêmico aqui, porque assim, cara... Eu tô segurando a minha. Não, tem vários assuntos polêmicos, na verdade, né? Como fazer para melhorar esse 1%? Será que falta a indústria investir em arquitetos?
Porque assim, quem é que comanda? Em construção de casas, né? No caso, assim, né? Porque o arquiteto é que conversa com o cliente e faz o projeto. Será que às vezes o arquiteto não tem o conhecimento, tá? Ou é cultural do bloco sobre bloco, entendeu o que eu quero dizer? Ou falta um trabalho assim da indústria para ensinar como que faz, ou os benefícios. O que você enxerga nesse ponto, né? Mas, mas a minha ainda vem antes desse ponto. Vamos E lá. tem tudo a ver com isso. Vários assuntos polêmicos. Guarda esse daí, então. Não, porque assim, porque eu acho que interfere nisso que você está falando. Se eu entendi bem, e aí tô falando do meu entendimento, se eu entendi bem, as empresas do mercado que trabalham com esses tipos de construção, elas são obrigadas, e aí aspas é porque é uma obrigação que você tenta se resguardar, você empresa tenta se resguardar, mas elas são obrigadas a buscar normas que elas possam se adequar, porque você falou, as empresas vão buscar a norma do bombeiro porque não tem uma norma específica para esse tipo de construção. Não estamos nem entrando na política, tá? Só estamos falando do que existe de fato, de concreto e qual é o procedimento. Se eu entendi bem, as empresas, para se resguardar, elas têm que buscar normas, que mesmo sabendo que não são adequadas, mas que possam dar algum tipo de garantia de segurança, porque não existem normas específicas. Entendi certo? Na verdade, como é que funciona, né? Deixa eu explicar basicamente quais são as etapas. A maioria das indústrias aqui no Brasil que trabalham com construção a seco são indústrias multinacionais. Então elas já possuem uma base lá de fora. Então eles trazem um já pouco... tem a norma de lá de fora. Exato, tem as normas europeias, normas americanas, que eles já... E até os processos internos já Exato. de segurança e tudo mais. Então eles já têm uma boa base, e aí eles fazem essa compatibilização com o mercado brasileiro. Quando eu digo que não tem normativa ainda, é uma coisa padronizada. Porque a norma nada mais é do que padronizar procedimentos, né? Então, assim, para ninguém sair fazendo do jeito que né, a pessoa acorda e imagina, né? Exato, né? Igual aquela velha história que a gente escuta até hoje e vai continuar escutando, né? Eu faço isso há 30 anos e né, nunca deu problema. Mas enfim, então a normativa ela resguarda, né, todas as empresas e todo mundo que vai construir de acordo com uma padronização. Como eu disse, no Brasil ainda a gente não tem uma norma, né, de steel para multipavimentos, por exemplo. E como que a gente valida isso? Como que a gente tem se resguarda, né, tecnicamente ali, juridicamente desse processo? Existe uma diretriz do Ministério do Desenvolvimento, né, que é uma SINAT, né, é uma diretriz, que ela meio que fala sobre produtos inovadores. Então ela tem lá algumas etapas, algumas questões que trabalham essa questão de produtos inovadores que você tem que seguir. E também a gente tem uma norma de desempenho hoje que é a 1575. Então a norma de desempenho ela traz tudo que a edificação precisa atender em questão de testes, né? Então o que as indústrias fazem? A indústria pega essa diretriz, né, do Ministério, mais a norma de desempenho, compila as informações e acaba validando um documento, né, que atesta que aquele produto ele é apto para poder ser aplicado. Então, ou seja, esse documento, né, que todas as empresas deveriam ter, na verdade, é mais um assunto polêmico, né? Todas as empresas deveriam ter, né, antes de qualquer coisa, antes de sentar na mesa para a gente conversar sobre um sistema inovador, as empresas teriam que ter esse documento para a gente, né, começar a conversa. Porque aí fica uma briga desigual. Então, uma empresa investe milhões para poder validar um sistema e a outra empresa que começou ontem, por exemplo, não tem. E aí elas concorrem com a mesma fatia, né, o mesmo pedaço da pizza. Então a gente tem sim esse documento que ele tem poder de lei, poder de norma. Então, ou seja, até que saia, né, até que se publique uma norma, esse documento ele tem um poder de norma. E aí também tem um outro documento que aí ele se chama DATEC, né, que hoje
ele era mais utilizado para o mercado de casas e tudo mais. Esse da Tech é como se fosse a empresa validando a sua tecnologia e te emprestando para você usar. Então ela era através de um acordo com um financeiro, né, um banco, e aí a empresa ela é detentora dessa tecnologia. Então, por exemplo, você quer construir uma casa em steel frame, só que você vai ter que seguir todo o meu procedimento, até o parafusinho que eu coloco, você tem que seguir. Então, ou seja, eu estou te emprestando a minha tecnologia, mas isso com a norma ela acaba saindo e é um pouco mais burocrático. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem como atestar isso, tá? Mas o porquê que eu falei que eu achava que estava relacionado? Porque, assim, eu acho que, como não tem essa definição específica, as empresas nem se preocupam em ir para esse momento que você perguntou de, eu vou formar, mas eu vou formar, eu vou investir em dissipar a informação, eu vou investir em um monte de coisas que pode estar tudo errado, porque depois que a norma vir, quando ela vir, eu posso ter que mudar uma boa parte ou alguma coisa. Entendeu? Por isso que eu achei que interferia nessa sua questão. As grandes empresas do mercado, todas elas possuem uma documentação correta, vamos dizer assim, uma documentação ativa, né? E falando dessa parte institucional, as empresas têm que trabalhar esse lado, né? Porque, como eu disse, a gente tem ali menos que 1% do mercado. E nós vemos aí falando um pouquinho da mão de obra e do processo tradicional, a gente vê problema com mão de obra, então nossos pedreiros e carpinteiros, azulejistas, eles não estão seguindo, né? Então a gente para ali, a gente não está formando mais mão de obra para essas frentes, né? Então o mercado já sente isso, né? Até vocês também que trabalham com isso devem sentir também, né? A tendência é diminuir aos poucos essa parte. Então, assim, a gente tem essa questão da diminuição de mão de obra, um trabalho mais pesado, um sistema novo, né? Como você falou, não novo, mas novo. Então, assim, as empresas elas têm que trabalhar essa questão da educação, né? Então, porque senão o produto ele não vai ser divulgado, né? Então, tem empresas hoje que oferecem treinamentos, né? E, por exemplo, a empresa que eu trabalho, uma dos serviços que estão dentro é formação de mão de obra, capacitação. Então, além de oferecer o produto, a gente também treina pessoas para aplicar o produto. Então, está bem amarrado, né? Então, ou seja, se vai usar o produto, o seu colaborador, quem vai aplicar, tem que fazer um treinamento primeiro, né? Então, eu acho que isso tem que estar junto, não pode estar separado. Tem que estar, porque senão, daqui a pouco, a gente vai ter muitos problemas por aí, né? Mas como seria... Aí... Vamos falar uma coisa utópica na nossa atualidade, né? Mas como seria bom se tivesse uma determinação comum, né? Uma padronização, né? Sim, sim. Porque aí não necessitaríamos... Cenário perfeito. Porque não necessitaríamos de ações das empresas, né? Como no caso da empresa dele. Porque todas as empresas já teriam uma padronização para seguir, e não sei a sua visão, mas as pessoas acham, eu acho que as pessoas elas não enxergam a profundidade e a complexidade de uma padronização como deveria, né? Porque você falar de padronização, normalmente as pessoas veem no nível raso de mas é só todo mundo fazer igual, mas não, mas a padronização ela é no nível mais profundo que existe. Então, você tem a norma lá, sei lá, Estados Unidos. Mas, o solo dos Estados Unidos é igual ao do Brasil. Exatamente. O ar é igual, exatamente. O clima, tudo. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a padronização, ela vem nesse nível de profundidade e é extremamente importante. E acho que as pessoas não têm a noção da complexidade que existe numa padronização e a importância de uma padronização, né?
É complicado, porque não vou nem falar do sistema de construção a seco, né? Nossa própria construção tradicional, a gente não tem padronização, É. né? Não existe padronização no nosso, porque ainda assim, né, é um método artesanal, né? Então, a gente não tem nenhuma padronização, né? Então, a construção a seco, ela vem vencendo um pouco isso. E mesmo assim, a gente tem dentro da construção a seco, dentro do steel frame, tanto do drywall, nem o drywall, que o drywall está um pouco mais enraizado, né? Então, o drywall a gente chega em torno de 8% ali, então Legal. é um pouquinho mais, né? Hoje a maioria das construtoras tem um pezinho ali no drywall, então está muito mais Seja uma divisória, uma exato. parede, forro. Agora, o steel ainda ele tá ali pequenos passos. Mas o que acontece? É, hoje, as construtoras, os arquitetos, os consultores, enfim, eles já estão enxergando isso como, né, meio que a tendência, né? Hoje é a novidade, né? Então, Menina dos é olhos. menina dos olhos, né? Até porque, como eu disse, e aí, dentro da construção, o que eu ia dizer é o que dentro da construção a seco, a gente tem processos mais industrializados, mas mesmo assim ainda um pouco artesanal, né? E aí, mesmo tendo procedimentos, né? De aí cada empresa, né, defende aquilo, mas de uma modo geral é basicamente tá bem próximo, né? E mesmo assim a gente tem margem de erro, né? E aí, assim, o nosso sonho hoje dentro do Brasil, que aí é uma próxima etapa, é realmente trabalhar a industrialização em si mesmo, que é a forma de levar o negócio pronto, né? Então, hoje, como é que funciona o steel frame hoje, né? A gente tem a montagem on-site, né? Que seria a montagem em loco, né? E a montagem off-site, né? Hoje a gente já fala em off-site, que é o quê? Montar a parede ou montar o módulo num galpão e levar ele pronto, né? Então, aí sim, com a industrialização, quanto mais industrialização tiver, a gente diminui a margem de erro e aí a gente, né, tá falando num produto mais... É um produto melhor, né? Com mais Mais qualidade, exato. vai ter menos, não que não vai ter manutenção, mas vai ter Exato. manutenção. E a gente já caminha para isso, né? Mas esse movimento é do mercado. Do mercado. É uma tendência É que uma tendência do é uma mercado. tendência que você vê mais pra frente acontecer. Exatamente. Já está acontecendo, né? É que é mais comum no mercado comercial, né? No mercado residencial ainda é devagar, né? Mas Acho que depende do projeto, talvez. sim. Uma casa térrea, dá Exato, pra exato. pensar. Depende. Mas o mercado comercial como eu preciso de rapidez. Então Exatamente o ponto que eu ia perguntar. É, Se você vê a necessidade do tempo como um fator que faz com que o lado comercial, que normalmente é quem precisa né, tem um tempo limite ali menor, esteja mais desenvolvido do que esses casos residenciais. Ou sim. não é só o fator tempo? Não é só o fator tempo hoje, né? Porque assim, quais são os principais benefícios, né, vamos dizer, do steel frame comparado, e assim, a gente sempre vai comparar o steel com a alvenaria, né, o bloco convencional. do bloco. Exatamente. É, Essa é a nossa briga diária, né? Mas a pergunta não foi nem no sentido dos benefícios, do fator tempo e benefício. Eu digo assim, tá mais desenvolvido nas construções comerciais, porque as construções comerciais é que tem mais necessidade de buscar algo mais rápido do que o residencial, que normalmente não tem tanta necessidade. Exatamente. Os projetos comerciais, eles nascem e eles rodam com um prazo já curto, né? Então, eu vou fazer um galpão. O galpão eu preciso daqui 3 meses ou 6 meses, dependendo do tamanho, tá em operação. Né? Vou fazer um hotel. Cara, quanto mais tempo o hotel tá ali parado, eu tô perdendo o giro, né? Então, assim, o mercado comercial ele acaba acelerando, né? Acaba indo para produtos mais inovadores e tecnológicos, porque eu tenho um tempo, uma linha mais de execução, né? Então, melhor de execução. Então, automaticamente é um mercado que também injeta dinheiro para ter esse retorno. O mercado residencial ele já é um pouco mais devagar. Então, o cara lança, por exemplo, um projeto hoje que vai sair daqui 3 anos. Então, ele tem um tempo para poder ocorrer. Então, é um pouquinho... O time é diferente. Né? Mas, ainda assim,
a gente tá caminhando. Mas o comercial, ele voa. E o comercial é um mercado que Não, voa. legal. É, Não, bacana, bacana. E aí a gente gravou um episódio com ele ano passado que a gente falou um pouco sobre o drywall, né? Que a gente até mostrou um pouco do passo a passo, né? sim, sim. Para as pessoas como que é a construção do drywall da parede. E aí falando assim do steel framing. Inclusive, vamos colocar o card aqui em cima. Exato. Boa. Dá para Exato. resumir um pouco como que é o passo a passo do steel framing? Um padrão assim, vai, de uma casa, por exemplo, assim. O passo a passo, ele é bem similar ao drywall, né? Então, a gente tem os perfis, temos as placas, né? E aí a gente tem hoje no mercado placas cimentícias e tem uma placa que a gente chama de placas glass match, né? Que são placas de gesso, que é utilizado na fachada, né? Que aí com tratamentos diferenciados, não é o mesmo gesso, por exemplo, que a gente utiliza na área interna, né? O mesmo papel cartão, é uma placa de véu de vidro. Então a gente tem alguns revestimentos que nós usamos na parte externa, né? Mas basicamente, por exemplo, na construção de uma casa não tem tanto carregamento, né? Não tem tanta carga, então geralmente o pessoal faz um próprio radier mesmo, ou uma sapata corrida, mas o mais comum é fazer aquele radierzão mesmo, aquela laje enxuta ali no terreno, né? Dependendo do terreno, aí tem um estudo de sondagem, terraplanagem, mas Sim. é pouco, né? Como é mais horizontal, é muito mais tranquilo. E aí em cima do radieiro o pessoal posiciona os painéis. Então eles fazem a montagem dos painéis geralmente no chão, né? Hoje nós temos dois tipos de painéis de steel, né? De estrutura. A gente tem um painel o que a gente chama de estrutura stick, né, que é basicamente as barras de steel frame, né, as barras dos perfis, né, perfilados, e aí o pessoal leva para a obra e aí lá na obra vai desmontando e vai montando, né, vai colocando em pé, o paliteiro, né. Agora, e aí a gente hoje também tem o kit que a gente chama de engenheirado, que é mais um pouquinho melhor, ali é um projetado, então as indústrias elas fazem os cortes do aço, já levam em kit prontinho, com numeração, com o projeto especificado, chega na obra, eles montam os painéis, encaixam como se fosse um Lego, levanta os painéis e faz a ancoragem, né? Então, a partir do momento que eu levanto a minha estrutura, né, que aí já é assim, o steel frame ele é um perfil dimensionado, né? Então, diferente do drywall, né, apesar que uns aí usam um perfil de drywall na parte externa, né? Quando bate um vento, meu Deus do céu, né? Nada faz assim. A polêmica aí, que é importante falar isso, não, Exato, pelo amor de Deus. exato. Frisa isso de novo aí, Não, porque assim, depois fala que não presta, né? Não presta, Exato. isso, não sei o quê. Exato. E tem uma diferença gritante com relação, tá? O perfil de drywall é um perfil que tem um aço de 0,50, né? A espessura do aço. O perfil de steel a gente começa a partir de 0,95, vai até 2 milímetros de espessura. Então é um perfil que pelo menos o dobro, né? De espessura, né? No mínimo. Então, assim, é um perfil mais robusto, Exato. né? Frisa isso, Exato, porque... né? Mas tem uns aventureiros aí que, meu Deus, a gente Aí pega fala umas que não coisas... presta, né? A exato, parede veio, exato. bate o vento, voa. Não, é incrível. Presta, né? Isso aqui não É presta, incrível, é não incrível. aguenta. E aí a gente, então nós temos a colocação desses perfis dimensionados, vão ser calculados, né? Tem uma RT para isso. E aí depois eu venho com a colocação dos meus componentes. Então primeiro eu coloco uma membrana, né, toda a minha estrutura, né, que é uma membrana hidrófuga que nós chamamos, né, que essa membrana hidrófuga é como se fosse um tecido, né, que vai ali envelopar toda a estrutura. Todos os perfis, e essa membrana ela faz como se fosse a função da nossa pele. Então ela vai permitir que, por exemplo, quando eu fecho ali a parede, ela vai permitir que que haja transpiração, né? Que a condensação, a umidade que está dentro da parede ela saia, mas também ela vai evitar que a água ela não entre em forma de vapor para dentro da edificação, né? E aí, consequentemente, acaba danificando as placas de gesso que estão internas, né? Do drywall, no caso, né? Então, e por isso que eu falo que é função da nossa pele, né? Para não ter o processo da condensação inverso lá dentro. Exatamente. E aí, então, eu tenho a membrana hidrófuga, depois eu tenho as placas, aí pode ser a placa cimentícia ou uma placa glass match, né? E aí eu venho com os componentes de acabamento, aí os parafusos, que vão fixar as placas, as telas, as malhas de tratamento, as massas, e aí depois, aí em cima disso, eu venho com o meu revestimento final. Né? Que Então, aí é outra polêmica, né?
que eu acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Fala, mas como que eu vou fazer? Essa placa vai aguentar meu revestimento, a pintura? Aí como que funciona? Pensando na parte externa, assim, Sim. né? Se eu quiser colocar algum revestimento, ou pintar, ou a junta. No Brasil nós temos dois tipos de acabamento, vamos assim dizer. Nem um tipo de acabamento, dois tipos de montagem. A gente tem essa montagem que eu acabei de falar, que é o sistema de aplicação direta, ou seja, eu tenho a minha chapa, eu aplico ali um base coat, que é como se fosse uma argamassa de nivelamento ali na minha base. Vai ter ali em torno de 4 a 5 milímetros de espessura. E aí em cima eu venho com minha pintura, minha textura, ou se eu quiser aplicar um revestimento cerâmico na fachada, eu posso também, desde que isso seja alinhado com o projeto, né? Exato. Exatamente, né? Então, não vai querer pendurar Vai ter os perfis Exato. na dimensão necessária. Exatamente, né? Então, Nós aprendemos. Entendeu? tá vendo? Então, a gente tem esse tipo de aplicação. Então, geralmente, é os revestimentos comuns que a gente aplica na alvenaria, por exemplo. E aí a gente também tem um sistema que é o sistema de aplicação indireta, né? Que, ou seja, que também no Brasil é conhecido como sistema EIFS, né? Que aí é o quê? A minha placa ela é apenas um substrato. Então, em cima da minha placa, eu posso aplicar uma camada de EPS, uma camada de lã mineral de alta densidade, pode ser o siding, né, que é aquelas réguas, né, de madeira, que geralmente é muito comum nas construções dos Estados Unidos, né, que a gente vê um monte de madeirinha ali em formato de régua, né. Sim. Tem side vinílico também. Pode ser uma fachada ventilada, então eu posso posso colocar minha placa cimentícia ou minha placa glass matte e na frente dela eu colocar uma fachada ventilada, uma ACM. Então, assim, eu tenho alguns tipos de acabamento, né? Mas, assim, todos eles precisam ser validados e acompanhados ali junto principalmente às indústrias, para poder não ter problemas ali de incompatibilidade, né, na hora de execução. Então, basicamente é isso. É a aplicação direta, que é mais comum aqui no Brasil, até por questões do clima, né, nosso. A gente tem um clima meio tropical. Em algumas regiões do país tem um clima um pouquinho mais agressivo em questão de umidade e temperatura, mas majoritariamente é um clima tropical. E o EIFS seria mais para aplicações em locais que eu preciso ter agregar um pouco mais de, por exemplo, desempenho térmico, né? Então, por isso que países europeus e países americanos, eles usam o sistema EIFS porque eles aumentam a camada externa da edificação para poder ter aí o conforto térmico dentro das edificações. Né? Interessante. Agora, vou fazer uma analogia simples, eu vou dizer, mas que talvez facilite o entendimento de quem ainda não entendeu esse comparativo. Porque a gente brincou, né, da questão do perfil correto, porque é isso que vai dar resistência, por isso que tem que estar o projeto tudo bem definido, investimento, tudo mais. Exato. Eu posso dizer, fazendo um comparativo, uma analogia, eu posso dizer que o papel do perfil no steel frame é o papel do pilar na alvenaria? É uma analogia, tá próximo, não tá próximo, tá certo, não tá certo? Seria basicamente com a mesma, vamos dizer, com a mesma responsabilidade. Mas dentro da construção, eu não vou substituir o painel de steel por um pilar, por exemplo. Então eu tenho uma edificação que eu posso ter concreto ou aço, função. mas é basicamente isso, né? Então, por quê? Porque o perfil de steel, ele vai receber, ele tem o seu peso próprio, ele tem um momento de inércia, né, que é onde o perfil ele vai se movimentar, ele tem a carga de vento, então o vento batendo numa fachada, né, então assim, tudo isso tem que ser dimensionado e calculado, então é a mesma coisa de uma estrutura de concreto, eu tenho os perfis, as vigas, o carregamento ali todo dimensionado justamente para poder suportar o prédio em pé. Né? E aí o sistema de steel ele é mais flexível, então ele também tem a tendência de se movimentar mais, porque ele é um perfil de aço e tudo mais, ele tem uma flexibilidade maior. Mas essa analogia é basicamente correta. Então, assim, e aí eu não posso ter interferência nenhuma. Então, se eu fiz lá uma modulação de a cada 40, por exemplo, se o projetista, né, definiu que os perfis eles precisam estar a cada 40, cara, eu não vou tirar um ou vou cortar um. É impossível. No drywall, a gente que mais vê isso.
Principalmente o pessoal de instalações, né? Que vão instalar as infras, né? O pessoal sai cortando os perfis lá e passando tubulação por dentro, né? O steel, em hipótese alguma, pode acontecer isso. Porque se é capaz de. É o mesmo raciocínio de você fazer um pilar para uma laje e depois subir duas. Exatamente. Exatamente. Vamos pras polêmicas, vai. Vamos pras polêmicas, Tá porque, segurando, mano, eu já vi uma. Então, eu tô vendo se coçando aí, né? É foda. Você vê resistência ou preconceito em arquitetos para utilizar esse método de construção? Sim, tem alguns, tem a grande maioria, eu acho que eu não vou dizer que não estão preparados, né? Porque a grande maioria conhece o sistema, né? Até porque é um sistema que está presente no mundo todo, né? Então hoje a informação ela está na palma da mão, né? Então não tem como dizer que eu não conheço, né? Conhece. Mas sim, alguns projetistas, não vou dizer não só os arquitetos, mas alguns projetistas, arquitetos e consultores que são pessoas ali do mesmo meio, existe sim uma resistência com relação à utilização. E aí isso dificulta um pouco o mercado subir, o mercado crescer. Respondeu duas em uma. Mas a gente faz um trabalho com esses públicos, né? E mostra que basicamente não. Por que resistência, né? E ali prova que o sistema funciona, né? Então existe um trabalho bem forte com diversos públicos aí, desde a base até pessoas né, influentes, para poder mostrar que é um sistema que é muito melhor do que um sistema convencional, onde eu vou ter muitos ganhos, né? Então a gente vem vencendo isso daí. Estamos ganhando. Quando a gente fala que nossos convidados são especiais, eu não acredito. Já respondeu 3 em 1. As minhas 2 objeções você já quebrou. Tá vendo? Olha só. Achei que você ia me pegar, eu peguei. Ele vai perguntar isso, eu vou responder. Já vou ver. Não, é porque eu vou explicar. O que eu ia perguntar primeiro era, pegando só essa resistência, se você tinha a noção do quanto é resistência por qualquer outro motivo ou falta de conhecimento. Uhum. E aí você já disse que, é um pouco falta de conhecimento. E aí eu já ia emendar perguntando exatamente se existe nas empresas algum trabalho né? Sim. justamente para combater essa resistência. Você também já falou. Sim, você já faz, já desenvolve um trabalho para quebrar essa resistência. E é a longo prazo, né, que a gente vai começar a ver o resultado. Mas assim, não sei nem se você consegue mensurar, né? Porque não é com você, é com o outro lado da moeda. Mas você consegue sentir se essa resistência tem muita relação com vou colocar aqui como zona de conforto desses profissionais, por já terem ali, nos outros métodos de construção, já terem ali seus fornecedores, o seu conhecimento, já está dominando o assunto. Já cresce nesse meio, né? E do outro lado, não ter ainda, de repente, fornecedores que ele conhece, que sejam confiáveis, não ter... Tá fora da zona de conforto dele. Você consegue sentir isso ou não, você não consegue sentir? Sim. Tem muito disso, né? Principalmente a parte de cálculo estrutural, né? Porque quando a gente fala em steel, a gente está falando de um sistema que é no mínimo de 6 a 8 vezes mais leve do que um sistema convencional, né? E aí, cara, se eu tô falando isso em grande escala, com certeza absoluta tem uma redução considerável. Só que tem pessoas que não, putz, será? Ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha e fala assim, não, vou projetar o prédio como se fosse alvenaria. E aí a gente não tem aqueles ganhos que a gente deveria ter, que são os custos indiretos, né? Uhum. Porque hoje, se a gente for comparar, por exemplo, e a parte financeira também interfere um pouco, né? Então, se a gente for comparar hoje, que é a conta que a gente não faz, né? A gente tenta, ou pelo menos tenta, né, com os principais públicos, né, os principais decisores, né, de implantar ou não o sistema, é o custo por metro quadrado.
né? Que é o pessoal, a primeira coisa que pergunta, quanto custa um metro quadrado? Como assim o valor do metro quadrado? Aí eu até brinco, ó, se for pra começar nessa conversa, é melhor a gente nem começar. Nem começa. Vamos tomar café, vamos tomar cerveja, vamos sei lá, vamos fazer alguma coisa, vamos falar de futebol. Por quê? Porque não é a conta correta, né? Então, assim, quanto que eu vou... Então tem que ser um estudo completo para ver. O projetista de concreto, de aço, ele tem que reduzir na fundação ou na superestrutura o volume de aço concreto. Tem a parte de sustentabilidade, né? Então, hoje se fala muito nisso, né? Então, o quanto de redução de carbono que eu vou ter, geração de resíduos. Então, assim, a gente tenta trabalhar em cima dessas, né? Dessas questões para justamente colocar e botar na mesa e falar assim, cara, por que não? Né? Então, assim, e aí quando a gente acaba cutucando um pouco, aí eles vão por um outro lado. Mas eu não sei, vamos ver, ainda não tem obra. Mas a gente tem obra. Então, assim, a zona de conforto é um dos principais problemas, vamos dizer assim, nosso. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Hoje, principalmente o pessoal com a cabeça mais nova, eles, né, a gente tá vindo com... já vem de... Já, eu ia falar antenado, mas na verdade não é antenado a palavra correta. Acho que já tem mais naturalidade Exato. nas mudanças e nas modernizações. Exatamente. E facilidade, né? Então, a gente está aos poucos caminhando bem com relação a esse quesito aí. Mas, assim, são vários fatores, né? Então, um deles é esse daí, é a zona de conforto. Mas, vamos ver o que... Vamos ver. E aí a gente chega no momento que a gente esbarra numa questão social que aí não envolve só a construção civil, né? Porque, querendo ou não, nós estamos falando da base, né? Sim. De educação, porque a gente não busca novidade, a gente não se abre para o novo em qualquer quesito, não é só na construção civil. É verdade. Então, muito dessa, vamos dizer assim, falta de coragem de abraçar o novo e de abandonar a zona de conforto vem muito dessa construção social, de como nós, como sociedade, somos educados, né? Posicionados, né? Isso é verdade. E aí o nosso sistema, ele também, né, afeta totalmente isso, né? Porque tô acostumado ali ver desde pequeno colocando, tô acostumado a ver um cara colocando perfil, igual a gente até brinca, tem lugares que constrói estilo que vira atração. Então, o cara passa na frente, tira foto, aí ele passa de um dia, aí no outro dia já tá a casa tá em pé. Olha esses americanos aqui trazendo coisa Daqui uma semana, daqui uma semana a casa já tá fechada. Os caras ficam assim, aí acaba virando atração. Por quê? Porque não tá acostumado. Porque eles só vê os palinteiros, né? Só vê os perfis em pé, tudo montado. E é muito engraçado, porque assim, a gente, por exemplo, trabalha com o mercado de condomínios, e dentro de condomínio, geralmente começa ali com uma casa, num condomínio em estilo. E aí sempre do lado tem um cara fazendo uma casa em alvenaria. Sempre. Mas, nossa, 99% das vezes. Cara, esse cara... Esse cara é bom, né? Uma propaganda em tempo real. Exato. É a maior marca. O McDonald's e Burger King, né, mano? Uma briga eterna. O cara faz e vai. O cara constrói a casa, já fecha um outro projeto, já constrói outra casa no condomínio e a casinha ainda tá lá do mesmo jeito como Exato. Então, assim, é bem legal isso, porque a gente vê como que é a rapidez, mas infelizmente ainda a gente tem muita resistência cultural, mas é uma coisa que nós estamos trabalhando muito forte. E a tendência é que cada vez mais a gente evolua. Por exemplo, nesses 2 últimos anos aí, já cresceu demais, assim, a régua. É um mercado mais profissional, né? Muito mais profissional, né? Porque você tem rapidez na construção, limpeza, essa inteligência de você construir, né? Até usando softwares, né? Para você conseguir dimensionar a quantidade de tubulação, conduíte, a compatibilização, né? É onde ele fala que você sai do metro quadrado e você vê por um todo, né? Esquece negócio de metro quadrado, porque... totalmente é uma conta ilusória, né? O metro quadrado é uma conta ilusória, né? E no final eu não vou gastar só aquilo, só eu gasto pro cliente... muito mais. É verdade. Entendeu? Então, assim, com o sistema industrializado eu consigo
não vou dizer que você é 100% assertivo, mas você é 95%, né, assertivo. E aí você tem uma média ótima, né? Agora, no sistema comercial, você não consegue nem mensurar o quanto de assertividade você tem, né? Então, eu trabalho com isso há 4 anos e eu ainda não entendo como isso não entra na cabeça, por exemplo, de um grande investidor e de um grande diretor aí, né, influente, porque, cara, é conta, é sentar e fazer conta. Sim. E aí hoje as indústrias, elas, né, também estão atuando muito forte nisso, porque a gente tem que entregar o serviço completo, né? Tem que entregar o serviço completo, não é simplesmente, ó, tal produto, né, que a gente até brinco, né, produto de prateleira, que eu vou lá, pego, compro e ele leva embora. Não, tem todo um trabalho de desenvolvimento, porque só assim um sistema ele vai vencer, né? E hoje, por exemplo, a gente tem aí grandes influenciadores, né, na mídia já falando disso, né? Um deles, por exemplo, é o próprio Roberto Justus, né? Então, hoje ele fala muito em steel frame, então ele Ele é sócio, né, de uma empresa, né? Exato. Então, a gente vê que esse movimento está chegando, né? E aí, meu amigo, a gente brinca que se aumentar mais 1%, a gente vai ter que Pô, cara, suar, viu? essa visão que você trouxe também é legal, né? Pra mexer no mercado de você construir em módulos e levar no local já ou semi-pronto, ou de repente a loja ou a casa pronta. Isso vai ter um grande impacto a longo prazo, porque fica mais profissional o negócio. O cara vai lá comprar a casa, depois ele volta depois de 3 meses, da casa tá lá pronta assim, já feito por profissionais que foram treinados pela indústria, né? Então isso vai ter um grande impacto, cara, eu acho. Esse 1%, talvez daqui 5 anos, Exato, seja 2. Não, eu acho que vai ser. A tendência é aumentar, porque assim, cara, mão de obra, estamos lascados. Estamos lascados com mão de obra. Então, até 2030, muito provavelmente, a gente vai estar um pouco pior do que hoje, por exemplo, né? Tem as questões de clima. Então, hoje a gente vê muito a questão de acordo de clima, de sustentabilidade, muitos programas voltados a isso. E aí as indústrias e as construtoras, tem muita construtora hoje que, a nível Brasil, que já tem uma célula dentro da construtora que trabalha essa parte de sustentabilidade, né? Então, é uma tendência que o que acontece, até para tirar certificações, né? Certificação de LEED, Gold, né? Certificação das edificações, eu preciso trabalhar com produtos que, né, que eu tenho ali uma redução, por exemplo, desde a matéria-prima até a chegada do material na obra. Eu tenho uma certa redução em questão de transporte, de CO2, etc. e tal. Então, essas empresas, essas construtoras, então, a tendência é elas buscarem mais produtos, né, industrializados para poder agregando dentro do produto final, né, do projeto, né, da construtora. Então, isso é uma tendência. Até a empresa que eu trabalho tem uma meta de até 2025 ser meio que líder mundial em questão de construção leve e sustentável. Então, a empresa está investindo milhões para poder ter, né, esses sistemas já homologados e no mercado para justamente quando vir a virada de chave, que já está virando, a gente, né, a gente tá dentro do mercado, né? Então, é bom escutar essas coisas, né? Que a gente tá vendo mudança e evolução, já né? fico na torcida para que seja no nível normativo ou legislativo, lei, né? Porque aí você obriga e aí o movimento acontece. Sim. Exatamente. Eu acho que é aí que começa quando a bola rola, né? Fala assim, opa, agora o campeonato é nosso. Mas isso aí que você falou, eu acho que também está um pouco mais. Tem muitos hoje associações e conselhos que estão trabalhando forte nisso daí, até para poder vencer a informalidade, né? Porque hoje, por exemplo, a gente vê aí nas redes sociais aí, o cara faz um cursinho de 30 horas, nem 30, 10 horas ali, um final de semana, já sou especialista, né? Pô, eu trabalho com isso há 4 anos, comendo arroz, feijão, isso todo dia, e ainda tenho muito que aprender, ainda cada dia eu aprendo uma coisa diferente, e aí o cara que
faz um cursinho, ele acha que é especialista. Ele já quer dar mentoria, ele já quer dar coach. Então, assim, o legal da normativa é que a gente vence um pouco esse mercado de informalidade, né? E aí, que é para fazer a coisa certa. Né? E até uma coisa legal, que eu estava numa reunião com um cliente, reunião bem calorosa, e ele tinha muita resistência com relação ao sistema. Ah, porque isso, não sei o quê, pai, né? E eu na minha, né? E aí, já contratado. não, a gente tava fazendo um estudo de viabilidade de um projeto. E aí, resumindo, numa determinada parte da reunião, ele foi e falou assim para mim que porque a gente estava discutindo a questão de revestimentos que seriam aplicados na fachada, né? Um revestimento final e tudo mais. E aí ele estava falando da alvenaria, e aí ele, uma certa hora, mencionou, porque na alvenaria ele estava criticando horrores do sistema leve. Porque na alvenaria é normal a gente ter uma trinca. Tem uma determinada hora ele falou isso. E aí eu falei assim, aí eu virei, eu já tava já. Eu já falei assim, cara, eu não vou ganhar esse negócio, né? Falei, então já que meu chefe não esteja me escutando, né? Falei assim, eu não vou ganhar esse negócio. Então já que eu não vou ganhar esse negócio, vou jogar, vou soltar na mesa, né? Brincadeiras à parte, mas eu respondi pra ele educadamente e tecnicamente falando, né? Sim. Eu falei, cara, tá, mas é normal acontecer uma trinca na alvenaria. Tá? E no meu sistema, que não acontece trinca, não é normal, né? Então é uma coisa, né? Então o meu sistema que na verdade não presta, né? Porque é um sistema que a gente tem Se o sistema não dá falha, exatamente. Exatamente. Então assim, é normal. Então, ele chutou a própria. Bom, enfim. Eu fiquei pensando, cara, é normal você fazer um coisa, porque eu tenho que fazer um tratamento depois de trinca. Cara, isso não é normal. Se deu trinca, alguma coisa deu errado. Né? Trinca tem falha. Exato, entendeu? Então, assim. Mas falha de 50 anos, não interessa. Lá atrás, você tem que planejar 100, 300, 400 anos. Exatamente. E aí, por exemplo, mas o seu sistema é novo. Exato, é novo, mas ele é muito mais controlado do que um sistema que a gente aplica artesanalmente, né? Então. Assim, como eu disse, os mitos, a resistência. A resistência, né? Para mudar, a zona de conforto, cultural, educação. Eu queria propor um desafio. Já é a pergunta final, já? Não. Já, Maria. Na sua visão, o que você acha que se acontecesse, óbvio, falando do nosso mercado Brasil, né, que é onde a gente tem propriedade, o que você acha que se acontecesse ia ser vamos dizer assim, um incentivo, um incentivo forçado, uma forçação de barra para que a população como um todo, não só profissionais do mercado, mas também consumidores finais, mudassem a visão com relação ao steel frame? Boa pergunta. Eu acho que, assim, a opinião Renan é que para mudar, né, para virar a chave efetivamente, eu acredito que incentivos financeiros. E quando eu falo incentivo financeiro, eu não estou falando lá e doar o negócio da cara, mas principalmente de financeiras, como eu digo, grandes financeiras, bancos, né? Então hoje a gente não tem, por exemplo, um programa, muito pouco ainda explorado, mas hoje eu não tenho, por exemplo, não vou falar que não tenho, mas tem programas voltados a esse tipo de construção, né? Então, exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, sei lá, o cara que vai construir steel frame, ele tem juros menores, a casa tem juros menores, assim, programas voltados a esse tipo, porque isso vai incentivar as pessoas a construírem. Então, se eu tenho um método... Não tem só o benefício técnico e também tem o benefício... Prático, né? Assim, né? Porque assim, a gente sabe, é um sistema mais rápido, é um sistema mais leve, é um sistema com qualidade, é um sistema que vai trazer desempenho para as edificações térmico, acústico. Cara, a gente tem milhares de benefícios. Se a gente for soltar na mesa aqui, a gente fica até de manhã falando. Só que ainda não temos o benefício financeiro, né? E aí, hoje, o benefício financeiro está na mão dos investidores, né? O cara que enxerga o negócio e fala, opa,
eu vou ter aqui um retorno legal. Que é o que realmente está acontecendo, que eles estão enxergando que isso é uma coisa legal. Investidores. Então né? eles injetam grana e, putz, vão fazer. Agora, isso tem que vir, cara, de cima, tem que De vir lá cima, né? né, lá da cúpula. Ó, vamos incentivar, por quê? Porque justamente aí a gente já entra Aí numa coisa entra- mais aí entra política, enfim, político, conflito de interesse, enfim. Mas eu acho que isso seria uma forma da gente Destravar um destravar. pouco mais essa chave, né? Destravar. E aí é uma coisa Porque que. quando você mexe no bolso do brasileiro, mano, É, destrava, mano. Sendo mais utópico ainda. A mesma pergunta, mas indo mais pro lado utópico. E com relação a questões naturais, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, de repente, uma mudança climática que, sei lá, apareceu mais um buraco na camada de ozônio e aí o Brasil passa a ter, sei lá, neve, passa a ter alguma coisa que aí... Ou mais calor, né? ou mais calor. Uma mudança. Teria alguma coisa que na sua visão, daria esse impacto para olhar para essa Mais tipo de crescimento. função ou nem assim? Interessante. não, eu acho que isso já vem acontecendo, porque a gente vê com o nosso Na clima. verdade não é tão utópico, né? É, Essa ela já Já não é vem tão utópica. acontecendo, porque o que acontece? A gente vê a loucura que nós estamos passando, né? Ondas de calor, tempestades, coisa que há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, pô, não tinha. Era bem isolado, né? E hoje é uma coisa comum. Então, e tendência é piorar. Então, a gente tem um programa de clima e essa parte de sustentabilidade que, cara, do jeito que nós estamos, cara, não volta para trás, não vai rebobinar a fita, né? Quem é mais antigo aí que sabe. Eu sou novo, tá, gente? Entregou a idade. Sou novo. E aí, Ele falou. minha mãe falou. Então, não vai voltar. Daqui para frente, meu, a gente já tá full, entendeu? O que tá tendência é o quê? Para a gente mitigar ali, né? Tentar trabalhar ali um pouco do equilíbrio. Mas, cara, nós já estamos né? Nós precisamos de outro planeta já para morar. Né? Então a tendência como eu disse, por isso que a gente tem uma forte expectativa de que o sistema ele se sobressai ele se sobressai hoje, mas que ele venha a crescer por conta disso. Então, por exemplo, falando na parte térmica, tanto neve quanto o calor excessivo, né? A gente tem consegue controlar a temperatura dentro da edificação, por exemplo, com a aplicação de sistema leve. E o sistema leve, o sistema de steel, por exemplo, ele já me entrega isso na minha construção, na minha execução ali, né? Eu já tenho um É benefício. uma matéria-prima, Exato. praticamente. Já está enraizado ali. Então, assim, é diferente, por exemplo, do sistema de alvenaria que eu construo uma casa e depois eu tenho que agregar produtos que vão me dar conforto. Não, o steel ele já sai ali, né? Envelopar. Exato. Ele já sai, fazer uma caixa dentro de outra caixa, né? Ele já sai com esses benefícios. Então, isso é uma forma da gente vencer um pouco entregar desempenho. Que hoje é grande, e até depois da pandemia também, muitas pessoas estão comprando experiências, né? Comprando desempenho, né? Então, isso ajuda bastante. A gente já falou aqui várias vezes, e não só aqui, mas em conversas informais. Eu acho que esse assunto passou a ser pauta em muitas conversas, em muitas rodas de amigos. De fazer a reflexão de possíveis benefícios que a pandemia trouxe, se é que trouxe algum benefício. Eu acho que isso é um ponto que eu sinto que, de maneira geral, está muito aquém, mas eu acho que hoje se olha com um olhar um pouquinho diferente da experiência por conta do quanto a gente ficou, né, vivendo aquela experiência de estar preso dentro de casa, e hoje acho que se olha um pouquinho mais adequadamente para a experiência que a gente vive nos ambientes, cuidado, né? Sim, com certeza, né? Inclusive os projetos hoje já nascem já com isso, né? Então, coisa que antigamente era um plus, né? Você pagava para poucos, né? Só o pessoal
médio alto padrão tenha isso. Hoje já nos empreendimentos de médio já abaixo já tá saindo Mais um pouco, acessível, já mais né? acessível, né? Ah, legal, legal. Cara, papo bom, né, irmão? Passa rápido, de novo. Mas tem a pergunta final, não. Calma aí, que tem a. Mas já, caramba, estamos Já. falando já de umas 3 horas Foi aqui. acho que 1h10 já. Rápido demais, cara. Caraca, nós nem abordamos nem Não, metade Cascão. dos assuntos, Vamos lá, gente. Cascão. Vamos fazer o 2 já. Não, Estilo 2. ixi, cara, tem muito assunto e muita polêmica. É um assunto legal. Não, mas assim, ó. Eu já tomo a liberdade de já fazer um convite pra gente gravar mais um episódio. Porque é um movimento que eu acho que também é importante. Porque a gente olha, a gente é tão, como sociedade, né? A gente é tão deficitário de informação que a gente sempre olha naturalmente para a questão de fazer a informação chegar. Mas um trabalho tão importante quanto fazer a informação chegar é reforçar essa informação, fazer essa informação ser absorvida, ser parte do dia a dia, ser praticada. Então, não só para a gente falar do que a gente não conseguiu falar hoje, mas também para reforçar algumas coisas, né? E também como é um tema que está em constante evolução, pô, toda hora tem alguma novidade. Então, como o Denner brincou da pirâmide, né? As pirâmides estão lá ainda, todo mundo vai tirar foto da pirâmide, né? E é do mesmo formato, do mesmo, né? Então, a construção leve, não. A construção leve, ela sempre tá mudando, ela sempre tá agregando coisas para poder a gente... Então, assim, sempre vai estar algo diferente. Né? E faremos um terceiro episódio com o sonho de ter um 1,1%, né? Pô, cara, espero que tenha essa Porque mudança depois aí, de cara. um ano e meio, Caraca, 1% continua no mesmo lugar? porra, velho. Ô, Brasil. 2024, eu acho que a gente já consegue chegar pelo menos no 1,5 aí, ó. É bom. Mas a tendência a gente vai aumentar esse número, com certeza. Agora, para finalizar, quando você veio a Pô, primeira cara, faz 1 vez, ano e meio já, né? a gente Por aí, ainda não né? tinha, essa prática. A gente passou a adotar uma prática que é fazer, a gente sempre faz a mesma pergunta para todos os convidados, né, no encerramento. E a pergunta é, Pergunta do milhão? pergunta do milhão. Se você pudesse se desconstruir e resumir a sua essência em uma frase, sabendo que essa frase ela vai motivar as pessoas do mundo inteiro e vai chegar no mundo inteiro do jeito que tiver que chegar, vai chegar pelo celular, vai chegar nas redes sociais, vai chegar por outdoor, vai chegar no mundo inteiro. Que frase seria essa? Pô, cara. Tem limite de letras? Até o que eu fiz assim, agora. Caraca, ele pegou, depois tem que distrair, cara. Não, basicamente eu acho que até uma... bom, quem me conhece vai saber, mas eu acredito que a gente tem que sempre trabalhar no mundo para se tornar um lugar melhor para viver, né? Então a gente sempre tem que estar pensando nisso, né? Então fazer do mundo o nosso lar, né? Do nosso lar um lugar melhor para se viver. Então com isso a gente faz essa reflexão de o que eu posso, né? Agregar ali para poder ser né? Se tornar um lugar para viver. E aí sai um pouco da caixinha, né? E aí eu tenho a questão meu social, né? Então eu tenho a minha família, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, assim, quando eu faço eu enxergo isso de forma ampla, quem eu vou impactar, possa ser que a minha atitude muda, né? Então, eu acho que seria essa frase aí de fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Perfeito. Resume bem, né? A essência, né? E profundo, né? Porque assim, fazer do mundo um lugar melhor para se viver, se eu pego vou até reduzir para ficar mais fácil a análise, a reflexão, na verdade. Vamos falar só da minha casa.
Sou solteiro, moro sozinho. Fazer da minha casa um lugar melhor para mim viver. Só que, de repente, eu tenho uma faxineira, de repente, eu tenho entregadores que vão lá. Mesmo que eu esteja num lugar que é só meu, eu tenho envolvimento de outras pessoas que, se estiverem bem, se estiverem com condições adequadas, Sim. vão mudar a minha forma de viver individualmente. Então, fazer um mundo um lugar melhor para se viver, não estou falando só de mim, estou falando de Todos que estão ao seu tudo redor. que envolve todos que estão inseridos nesse meio. Exatamente. Se a gente tivesse um pouquinho mais de... Pensar um pouquinho mais no próximo, né? Um pouquinho, só não precisa nem ser muito, um pouquinho. As coisas seriam totalmente diferentes no nosso dia a dia, né? Totalmente. É isso. Totalmente. E vou aqui encarnar o Carlão. Carlão. Vou aqui encarnar o Carlão e eu vou dizer que nós também vamos fazer um episódio só para falar do Encontro dos Banjeiros e vamos fazer um som aqui. Pô, cara. Tirar aquele banjo da parede lá, velho. Tá lá, hein? Tirar um pó. Sacanagem. Ele tá esperando. Não, pó não tem não, cara. Pode ter pó em outros lugares. Nele não tem, cara. Ali só eu mexo. Mas ele tá esperando, ele tá querendo entrar em ação. Vamos fazer esse tema legal. Dia 9, já falei. Já falei. Minha esposa não esteja me escutando. Nos escutando. Essa ela fala cascão da cortada. Corta isso, negócio. Dê, suas considerações finais. Cara, mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. Trazendo mais uma vez conteúdo aí pro pessoal, né? Mais informação, né? Coisas que também eu não tinha conhecimento. Eu acho que o canal é pra isso, né? Trazer informação, conhecimento e tudo mais. E, velho, que seus caminhos continuem abertos aí. E com certeza no que vem você tá na mesa aqui com a gente de novo, trazendo mais assunto. Eu acho que eu concordo com você. São temas que a gente... Seria bacana a gente todo ano falar, né? 1, 2 ou 3 vezes até... A gente vai mudar, algumas... Se a gente conseguir mudar uma pessoa, cara, isso aí já é grandioso pra gente, né? Então cara, muito obrigado pela disponibilidade e tudo de bom aí pra você. Renan, gratidão mais uma vez. Um fato curioso, vamos dizer assim, né? É que a mente, ela aprende por repetição, né? E como um dos nossos propósitos é disseminar informação, disseminar conhecimento, faz parte também dessa disseminação a gente falar mais e mais vezes do mesmo assunto, porque cada vez que a gente fala, mesmo que a gente fale a mesma coisa, a gente fala de uma maneira diferente, as pessoas estão em momentos diferentes, conseguem absorver mensagens diferentes. Sim. Então, gratidão, mais uma vez, por você vir. Pelo seu conteúdo, pela sua profundidade, sua autoridade. Eu falo, né? Eu falo naturalmente e as pessoas tendem a achar que é um discurso, um roteiro, mas não. Nossos combinado, né? Nossos convidados têm muita profundidade, muita autoridade, muito conhecimento naquilo que eles fazem. Não à toa a gente os convida, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em levar sempre o melhor conteúdo para vocês. E o Renan é mais um desses convidados. Que seu sucesso continue. E toda vez que você vem, é muito nítido o porquê do sucesso, porque, seu conhecimento, sua autoridade, seu domínio, seu controle sobre Fala com uma o que facilidade. você faz Domina muito 110%. sucesso e gratidão. Eu que agradeço, na verdade, mais uma vez o espaço, né? Então, tá aqui pela segunda vez, então, muito, muito bacana. Bem legal, então, eu também que vocês façam as palavras de vocês as minhas, né? Então, muito sucesso, muita luz para vocês, né? E que Pai do Céu abençoe cada vez mais aí o projeto, e que com certeza isso vai crescer absurdamente. Então, como já vem crescendo. Então, eu que agradeço esse espaço. Falar um pouco sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, né? É bem legal, até tantos os outros convidados que passam também, é bem bacana para desconstruir, né? Como você mesmo disse, as informações. E, cara, como eu disse, a gente não conseguiria abordar tudo isso em um episódio, né? Então, 1h30. Então, assim, fica até o meu recado, cara, não só no tema
construção a seco, de estilo, qualquer automação, etc. Busquem informações, né? Então não deixem só a informação aqui, busquem. E fontes confiáveis, né? Fontes confiáveis e seguras, né? Não, enfim, né? Não quero mais polêmica, não. Mas fontes confiáveis, busquem e vamos se aperfeiçoar, vamos se capacitar, porque com certeza a nossa construção civil precisa disso, e aí com certeza a gente vai estar no outro discurso. 1% seria muito maior se as pessoas procurassem. Quem sabe ano que vem, né? Já não estamos de 5. Opa, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Valeu. É isso. E a vocês que nos assistem, gratidão pela sua audiência. Curtam, clique no sininho para serem avisados dos próximos conteúdos. Mas a mensagem principal sempre compartilhem. Sempre que vocês enxergarem que tem alguém que vai se interessar pelo nosso conteúdo, que vai tirar alguma dúvida, que vai aprender alguma coisa, compartilhem, porque o principal dos nossos propósitos é disseminar informação. Por isso que nós nos colocamos como um canal de referência de informação na construção civil como um todo, porque a gente faz para que vocês tenham acesso cada vez mais a informações sempre com muita profundidade, informações de qualidade, por isso que nossos convidados são sempre especiais. Gratidão e axé. Valeu!